Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje vai ser a respeito de toxina botulínica, tá? A gente vai iniciar, essa aula vai ser a aula que vai abrir as aulas de toxina, tá? Então a gente vai começar do começo. A gente vai falar do histórico da toxina e do mecanismo de ação. Para quem já trabalha com a toxina, já utilizou há muito tempo, já usa, já está acostumado, já conhece várias marcas, talvez essa aula não seja muito útil, tá? Mas para quem está começando é extremamente importante, por dois motivos. O primeiro é que vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, então tem que conhecer sim o mecanismo de ação. E o segundo é que se a gente conhecer o mecanismo de ação, a gente vai saber o que a toxina pode nos oferecer e o que a gente tem que falar para o nosso paciente, tá? Eu vou falar sobre isso ao longo da aula, certo? Então vamos lá. Então, o histórico da toxina, ela começou com a primeira vez que essa bactéria foi isolada. Então, o Clostridium botulinum, que é a bactéria que produz a toxina botulínica, ele foi isolado pela primeira vez em 1895, tá? Pelo Van Emergen, que é um belga, né, na Bélgica, depois que várias pessoas se intoxicaram comendo um salame cru salgado e 3 pessoas morreram num bar, tá? Na Bélgica. Então, depois disso, esse colega foi investigar e acabou encontrando a causadora, que é o Clostridium botulinum, tá? Nos anos que se seguiram, então, diversas cepas foram identificadas e acreditava-se com razão que cada uma delas produzia uma toxina diferente, tá? De um jeito, de uma forma diferente de ação, que tivesse uma forma diferente de ação, e isso depois se confirmou lá na frente, tá? As tentativas iniciais de isolar puramente a toxina tiveram insucesso, certo? E depois o Dr. Hermann Sommer, nos Estados Unidos, foi o primeiro que conseguiu extrair um purificado dessa toxina, mas não isolou a toxina puramente, tá? Sozinha. Ele conseguiu extrair um purificado e através desse purificado ele foi capaz de induzir paralisias em animais, tá? Apesar de não ter conseguido essa versão purificada, como a gente acabou de falar. Em 1946 a gente teve uma evolução maior, tá? O Edward Shantz, que também é um americano, e os colegas dele de Maryland, nos Estados Unidos, purificaram a toxina pela primeira vez na forma cristalizada, tá? Com isso, eles conseguiram incentivar as pesquisas sobre o assunto, né, e sobre o mecanismo de ação, né, que o Dr. Brooks aqui já dizia que essa paralisia, nessa época, era decorrente da ausência, né, do bloqueio da liberação da acetilcolina na placa motora, que depois a gente veio confirmar que é justamente isso que acontece, tá? Então, o primeiro pesquisador a pesquisar a aplicação clínica dessa toxina foi o Dr. Alan Scott, na Califórnia, tá, nos Estados Unidos. No final da década de 60, 1960, início da década de 70, ele conduziu alguns estudos com toxina botulínica e outros materiais também para fazer um estudo comparativo, tá? E ele estudou formas não cirúrgicas de tratar estrabismo, utilizando a toxina e outras medicações, como eu falei, nos músculos extraoculares de macacos, tá? Ele contatou o Dr. Schwantz, né, que a gente falou anteriormente, que foi esse colega que conseguiu pela primeira vez purificar a toxina, e o Shantz concedeu para ele a toxina para ele fazer as pesquisas, tá? Então, esse colega aqui, o Dr. Alan Scott, que foi o que iniciou todos os estudos precursores de toxina botulínica no intuito de tratar estrabismo. Então, o começo da toxina, ele vem com os oftalmologistas e os cientistas da época tentando melhorar o estrabismo e as doenças oculares musculoesqueléticas, tá? Da região ocular. Então, os resultados desse estudo aqui foram publicados em 1973, tá? E eles demonstraram que a toxina foi o agente mais eficaz quando ele comparou com os outros agentes que ele tentou utilizar para paralisar a musculatura extraocular dos macacos. A toxina botulínica foi a que mostrou melhores resultados, tá? No mesmo artigo, então, o Dr. Scott já postulou coisas que a gente só foi comprovar depois, que seriam que a toxina botulínica poderia ser útil para corrigir enfermidades musculoesqueléticas. A gente sabe que a gente utiliza ela, né, nos pacientes paralisados cerebrais, né, que tem espasticidades, né, contraturas musculares fixas, que a gente consegue utilizar muito bem para ajudar esses pacientes, bem como tratamento de espasticidades, tá? Então ele já postulou, mesmo antes da toxina ser testada em humanos, ele já cogitou a possibilidade do uso dela nessas enfermidades, tá? Então essas previsões foram geradas antes dos testes em humanos, como eu acabei de falar.
Então, o Dr. Scott foi o primeiro a demonstrar a eficácia da toxina, tá, no tratamento do estrabismo em humanos, num artigo publicado em 1980. A gente está falando de muito pouco tempo, a estética toda é muito recente. Os preenchimentos, os bioestimuladores, é tudo muito recente, tá? Então, tudo isso começou lá em 1900, final início, né, de 1970, dos testes, e ele foi publicar esse artigo para estrabismo em humanos em 1980, tá? Nesse mesmo tempo, então, o Dr. Scott fundou uma empresa que chama Oculino, perdão. Oculino, a gente se atrapalha com esses nomes meio latim. Então, a Oculino Inc. foi a empresa que ele fundou e que depois, lá na frente, a Allergan acabou comprando e aí mudou o nome da toxina dele para Botox, tá? Então, a Oculino Inc. era a empresa do Dr. Scott, que ele fundou nesse mesmo tempo ali, mais ou menos na época de 1980, para fazer pesquisa e desenvolvimento com toxina botulínica tipo A, tá? Além do tratamento, então, não cirúrgico do estrabismo, em 1989, 9 anos depois, a toxina foi aprovada para tratar inúmeros distúrbios de espasticidade. Vocês vejam que aqui ela não está sendo utilizada em estética, tá? Ela está sendo utilizada para tratamento de enfermidades. Então, ela foi aprovada para blefaroespasmo, para espasmo miofascial, para síndrome de Meige, e mais tarde ela também vai ser indicada para tratamento de distonia cervical e torcicolo espasmódico, tá? Depois de comprar, então, a Oculino, né, em 1991, a Allergan rebatizou, ela trocou o nome da toxina botulínica que o Scott utilizava e colocou o nome que a gente utiliza até hoje, que é Botox, né? Quando a gente fala que vai fazer Botox no paciente, a gente nem fala mais toxina botulínica, a gente só usa Botox porque já virou, o nome da toxina botulínica virou Botox, de tanto que a gente escuta isso desde 1991, tá? Então, nos últimos anos ela recebeu a inclusão para profilaxia de cefaleia, a gente utiliza muito no consultório, né? Quem já faz sabe disso, os pacientes que têm cefaleia adoram o resultado, porque eles permanecem o tempo de ação da toxina sem ter cefaleia tensional, né? Então, ela ajuda bastante para isso, e a gente também utiliza para incontinência urinária, tá? No início, então, da década de 90, a doutora Gianca Reuters, que ela é oftalmologista, ela percebeu que nos pacientes que ela utilizava para tratar estrabismo e blefaroespasmo, eles tinham melhor estética nas rugas da glabela. E o esposo dela é dermatologista, tá? O Alastair Reuters. Então, os dois conversando, decidiram começar a pesquisar nessa área. Tem um livro só de toxina botulínica com a história dos dois, é muito legal. Eu tive o prazer de conhecer os dois num evento que a MERS fez para convidados e trouxe, eles são canadenses, trouxe o casal para o Rio de Janeiro e a gente teve uma palestra com eles. Eles sabem muito, a história da toxina ali na frente da gente, é muito legal, tá? Então, a Gian começou a perceber isso lá em 1990 nos pacientes dela, né? Essa observação levou ela a falar com o marido dela, com o esposo dela, o Alastair, que é dermatologista, e eles iniciaram a aplicação puramente cosmética para essa região, com o puro intuito de melhorar a estética dos pacientes, tá? Em 1992, eles apresentaram os resultados na reunião anual da Academia Americana de Dermatologia e publicaram o primeiro artigo. Então, isso foi em 92. A gente tem muito pouco tempo, a gente tem menos de 30 anos aí, né? Então, é tudo muito recente, tá? A gente ainda está descobrindo novos usos para toxina, a gente ainda está percebendo que ela consegue agir em outras áreas que não só na placa neuromuscular, né? Como melhora da rosácea, por exemplo, como melhora da sudorese, né? Da hiperidrose. Então, ela tem outras atividades, sim, mas o nosso foco da aula hoje e da nossa plataforma é exclusivamente a estética, tá? Então, desde que eles publicaram esses artigos, outros profissionais começaram a usar na glabela e nas outras linhas de expressão da face também, nos Estados Unidos e no resto do mundo, tá? E aí abriu-se uma gama de estudos e artigos e tudo mais de toxina botulínica e o uso dela, que permaneceu, quando o assunto é exclusivamente estética, permaneceu como off-label durante bastante tempo, tá? Durante muito tempo a FDA e outras organizações que liberam o uso de medicações e que regulamentam o uso das medicações, regulamentaram ela para uso em ruga de glabela exclusivamente, tá? Não regulamentava para fazer pé de galinha, para fazer frontal, para fazer outras regiões estéticas.
e mesmo assim a gente fazia, tá? Então a gente considera isso um uso off-label, só para vocês saberem que é utilizado há muito tempo, mas que a liberação do FDA foi chegar depois, tá? Então aqui em 2002 o FDA, 10 anos depois que eles apresentaram o trabalho deles, em 2002 o FDA liberou para uso cosmético nas rugas em glabela, mas nesses 10 anos todo mundo já estava fazendo, tá? Em 2001, então, a toxina botulínica tipo B, o Miobloc, depois a gente vai falar dos tipos de toxina, o Miobloc foi aprovado nos Estados Unidos para uso em distonia cervical, tá? Em abril de 2009, uma toxina diferente, que é o Dispor, né, que a gente conhece bastante, que é da Galderma, foi aprovado também para uso em distonia cervical, só que o Dispor, ele já tinha sido desenvolvido 10 anos antes do Miobloc, tá? Mas ele só foi receber a aprovação para uso em distonia cervical em 2009, tá? E em 2010 o FDA aprovou uma toxina diferente, que é a Incubotulinum toxina A, que é o Xiaomin da Merck, tá? Que é livre de proteínas acessórias para a gente utilizar em blefaroespasmo e distonia cervical. Vocês vejam que as medicações entravam no mercado sempre pelas patologias, tá? Para a gente tratar as enfermidades, mas elas foram utilizadas desde o início também para cosmética, tá? Então vamos para o mecanismo de ação. Isso vocês têm que entender, tá? Vocês têm que entender porque vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, vocês têm que saber o que esperar do resultado, vocês têm que saber quando pode ser utilizado, quando não pode, se fizer errado, o que pode acontecer, e tudo isso depende do mecanismo de ação, tá? De entender o que está acontecendo. E também para vocês saberem passar para o paciente de vocês o que ele pode esperar do tratamento que vocês fizeram, tá? Essa história, por exemplo, que a toxina dura 4 a 6 meses, isso não existe. Nenhuma toxina vai durar 6 meses paralisada. 6 meses está na hora de fazer de novo. Então a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então vamos lá. No mecanismo de ação, a bactéria Clostridium botulinum é uma bactéria anaeróbia, gram-positiva, formadora de esporos e que pode ser encontrada no solo, tá? Isso a gente já lembra lá da microbiologia. 7 diferentes cepas já foram identificadas. Dessas 7 diferentes, elas foram classificadas em AG, A, B, C, D, E, F, G, tá? 7 cepas. Então, todas elas vão inibir a acetilcolina, a liberação da acetilcolina na placa neuromuscular, tá? Na junção neuromuscular. Todas elas variam em estrutura química e tamanho, todas, tá? Então, estava certa aquela hipótese do colega lá no começo. E todas elas variam no mecanismo de ação do terminal nervoso. Todas elas vão impedir a liberação da acetilcolina, mas cada uma vai agir em um mecanismo diferente nessa liberação, tá? Então, 5 delas afetam o sistema nervoso humano, a A e a B, que são as que a gente tem disponíveis comercialmente, as outras a gente não tem, tá? A E, a F e a G. Então, as que afetam a B, E, F, G, e os 2 subtipos que não afetam o sistema nervoso humano são a C e a D. Os tipos A e B são os mais relevantes, então por isso são os que são produzidos comercialmente, tá? Os outros parecem que têm uma duração muito pequena, então não vale a pena a comercialização e o estudo, porque o custo-benefício não compensa, tá? Então, a A e a B é a que a gente tem disponível no mercado. O tipo A é o mais potente, o que tem maior duração. Então, o tipo B hoje a gente utiliza em termos de cosmética, a gente utiliza ele como alternativa para aquele paciente que já tem resistência ao subtipo A, tá? Só que tem que saber que ele dura menos tempo, ele dura em torno de 2 meses mais ou menos, tá? Então a única indicação que vale a pena é se o paciente já for resistente à toxina A, tá? Então a tipo B, como eu falei, a tipo A é mais potente, tem maior duração, como a gente já falou, tá? E os tipos E e F, eles têm uma função mais curta ainda que a B, então não são comercializados justamente porque não vale a pena, como a gente já tinha dito. Então as propriedades. Os tipos A e B, então, são compostos por um polipeptídeo, que vai ter 150 kilodaltons, mais ou menos, tá? E ele vai ser uma cadeia leve unida a uma cadeia pesada por uma ponte de sulfeto. Então, são dois enxofres, né? Ligando uma cadeia leve e uma cadeia pesada com um peso total de mais ou menos 150, tá? As moléculas são ligadas por proteínas, então estão associadas a outras proteínas, elas são ligadas durante a síntese da toxina, porque essas proteínas parecem manter a toxina mais estável, tá? A toxina que não tem associação dessas proteínas, por exemplo, é o Xiaomin, por isso que ele é considerado uma toxina que vai produzir menos reação imunológica e que até os pacientes que já têm uma certa resistência acabam tendo sensibilidade ao Xiaomin, justamente porque, segundo os estudos, essa resistência do paciente, essa resposta imunológica do paciente, ela não se dá tanto à toxina, ela se dá também
as proteínas que são utilizadas como carreadoras dessa toxina, tá? Então, as moléculas ligadas por disulfeto são associadas a outras proteínas durante a síntese dessa formação do complexo proteico, e esse complexo final vai ter um peso de mais ou menos 400 kilodaltons, tá? Essas proteínas associadas, então, elas podem ter esse papel benéfico na estabilização da molécula de toxina, principalmente quando é reconstituída, tá? Então, aqui tem as cadeias, a gente tem aqui a cadeia leve, a cadeia pesada, né? E aqui a gente tem a ponte de sulfeto, unindo as duas cadeias. Então, o mecanismo de ação. Na junção placa neuromuscular, músculo, axônio, tá? Terminal nervoso. Na junção neuromuscular do terminal nervoso, tá? A gente tem justaposto a fibra muscular, a gente vai ter o acoplamento do nosso mecanismo de excitação e contração, tá? Então, a gente vai ter a liberação de acetilcolina pelo terminal nervoso para induzir a contração muscular, tá? O neurônio motor, então, vai produzir um potencial de ação e vai ser levado até a região terminal do axônio, tá? Com a chegada desse potencial de ação, os canais de cálcio e voltagem dependentes vão se abrir e vão gerar um influxo de íons de cálcio, certo? Esse influxo, então, vai gerar as fusões de acetilcolina na fenda pré-sináptica. A acetilcolina vai se juntar na membrana aqui do axônio e vai sair do axônio e vai chegar no músculo, tá? Induzindo a contração muscular. O que a toxina faz é justamente impedir essa fusão das vesículas contendo acetilcolina para que ela não consiga sair do terminal do axônio, tá? Então, essa fusão vai ser mediada pelo complexo SNER, né? E em português é receptor proteico de fixação do fator sensível, tá? Solúvel, ou seja, é um complexo neural que vai fazer essa conexão da vesícula contendo acetilcolina com a membrana do axônio, fazendo essa vesícula conseguir ser colocada para fora, né? A gente vai ter uma conexão da vesícula aqui com a membrana na parte de dentro da célula, e isso aqui vai se abrir e vai jogar a acetilcolina para a parte externa do terminal do neurônio, tá? E vai culminar com a liberação da acetilcolina na placa motora. Então, as proteínas dentro do complexo SNER incluem a sináptica neural, SNEP25, né? Quem já estudou já deve ter ouvido falar bem, a sintaxina e as proteínas de membrana associadas às vesículas, tá? Que são as VAMPs, tá? Então, qual é o nosso mecanismo de ação? Então, as proteínas que estão dentro do complexo SNER vão incluir a sináptica neural associada, que é a SNEP25, tá? As toxinas que a gente mais utiliza são as que bloqueiam a SNEP25, tá? A sintaxina e as proteínas de membrana associadas à vesícula, que são as VAMPs, tá? Então, a toxina tem como alvo essas proteínas. Então, a toxina, como ela é dividida em duas cadeias, a cadeia pesada de 100 kilodaltons só serve para uma coisa, para conectar no receptor extracelular, tá? Que vai ter um receptor aqui para essa cadeia, ela vai se conectar e vai conseguir ser introduzida por endocitose, depois eu vou mostrar para vocês, para dentro da célula. E aí vai entrar a toxina completa, cadeia pesada, cadeia leve. Essas cadeias vão ser separadas, tá? Quando for quebrada a nossa ponte de sulfeto, e a cadeia leve é a cadeia que nos dá a ação da toxina. A cadeia pesada serve para colocar essa toxina para dentro da célula, e a cadeia leve é que vai fazer o impedimento da liberação de acetilcolina, tá? Então aqui é isso que a gente está falando, tá? Essa cadeia pesada vai se ligar seletivamente aos receptores de membrana do terminal pré-sináptico, tá? Então, aqui a gente está vendo, a gente tem aqui a cadeia leve e a cadeia pesada da bonta, né, da toxina tipo A, e ela está se ligando aos receptores seletivos aqui na parte externa da membrana, e depois por endocitose, tudo isso aqui vai ser englobado pela membrana celular, e por endocitose essa toxina vai ser jogada dentro do terminal nervoso, tá? Então, todo o complexo da toxina cadeia leve e pesada é internalizado por endocitose, como a gente acabou de falar, mediada por receptor. As vesículas vão se unir aos vacúolos digestivos e esses vacúolos vão clivar a molécula em cadeia leve e cadeia pesada, tá? A cadeia pesada vai ser inutilizada e a cadeia leve é a que vai fazer o efeito da toxina. Essa cadeia leve é que vai clivar lá, que vai agir na SNEP25, nas VAMPs, e vai conseguir fazer com que a acetilcolina não seja liberada, tá? Então, a cadeia leve que vai ter em torno de 50 kilodaltons, a pesada tem 100,
ela vai ter em torno de 50 kDa, exerce o efeito da paralisia, tá? Quando ela vai inativar o complexo RFN-RNA, que é o Guided Folk Nucleases, tá? Bloqueando assim a liberação da acetilcolina na junção da placa neuromuscular. Então aqui a gente consegue ver a endocitose, ó. Aqui a toxina se ligou no receptor, aconteceu a endocitose, a membrana abraçou aqui essa toxina com o receptor, tá? Ela veio aqui, se ligou aos vacúolos digestivos, houve a quebra da ponte de sulfeto, ela foi separada em cadeia pesada e cadeia leve, e a cadeia leve é que vai fazer a ação da toxina, tá? Então aqui a gente consegue perceber que não há liberação da acetilcolina, porque essa cadeia leve vai agir quebrando essas proteínas aqui, ó. Essas proteínas que estão expostas dentro da membrana, dentro do terminal nervoso, elas são responsáveis por conectar nelas a vesícula de acetilcolina e expor essa acetilcolina para o meio externo para que a acetilcolina chegue aqui na placa muscular e consiga mandar o sinal de contração muscular. Como a acetilcolina não vai ser liberada na placa motora, essa contração muscular não vai acontecer, tá? Vocês vejam que as proteínas são quebradas e essa aqui é a ação da toxina, tá? E quando a gente vai fazer, quando o corpo do paciente nosso, quando a gente faz toxina, começa a reverter essa ação, ele tem duas formas de reverter essa ação. Ele pode reverter a ação reestabelecendo essas proteínas de novo para que elas consigam agir aqui, consigam fazer esse processo de destruir as vesículas de acetilcolina, de colocar para fora da célula, e o segundo processo é formação de novos brotos, a gente vai falar sobre isso também. Então aqui eu só quero que vocês entendam bem que a reconstituição aqui, refazer novas proteínas dessas que consigam ser ativas e consigam ser úteis de novo, é um dos processos de reestabelecimento da placa neuromuscular, tá? E o outro processo é a formação de brotos. Acredita-se que os dois processos sejam responsáveis pela recuperação da movimentação muscular pós-toxina, tá? Então aqui o mecanismo de ação, cada tipo de toxina vai se ligar numa região específica do terminal nervoso pré-sináptico, como a gente falou. Cada um deles vai clivar um tipo de proteína exclusiva dentro do terminal, tá? Todos os sorotipos vão atuar no complexo SNAP que a gente falou, tá? Os sorotipos A, C e E vão clivar SNAP25, a A é a que a gente utiliza, então todas as toxinas, à exceção da B, né? A A é a que a gente utiliza na maioria das vezes, então todas as que a gente usa na nossa rotina ali de consultório, todas elas vão agir sobre a SNAP25, tá? E os sorotipos B, D, E e G vão agir em cima da sinaptobrevina ou da VAMP, tá? Cada um em um local distinto, ou seja, o que isso significa? Se a gente tiver resistência a um mecanismo de ação de uma das toxinas, a gente pode utilizar outro tipo de toxina, porque aquela ali vai agir de um jeito diferente. Como no mercado a gente só tem à disposição a A e a B, se a gente tiver resistência a A, nossa opção é a B, tá? Então aqui de novo as proteínas quebradas, eu já expliquei para vocês, o fato dessas proteínas estarem quebradas impedem, né, que aconteça aqui a ligação da vesícula com a acetilcolina e que essa acetilcolina seja levada para fora da célula atuando na musculatura, tá? Então, de novo, o mecanismo de ação, em todos os casos, a toxina vai inativar enzimaticamente a proteína específica necessária para que aconteça a ancoragem dessa vesícula, tá, de acetilcolina. Então, a acetilcolina não vai ser liberada. A inibição da liberação de acetilcolina vai resultar na paralisia muscular, que é o desejado no nosso caso, tá? E a paralisia é revertida gradualmente com o tempo, certo? Os mecanismos de perda e efeito, que era o que a gente estava falando antes. O mecanismo de reversão ele não é totalmente conhecido, tá? Mas como a gente conhece como ela age, e a gente imagina que o fato de a gente conseguir reverter o mecanismo, a lesão que ela causa, seja um dos mecanismos de retorno da ação da toxina, tá? Então, se ela cliva proteínas que estão dentro da célula e que são responsáveis por fundir a vesícula de acetilcolina e liberar essa acetilcolina, e essa proteína não funciona porque ela está quebrada, né? O que teu corpo vai fazer? Ele vai reconstituir essa proteína. Então, esse é um dos processos
de reparação do terminal nervoso para conseguir fazer com que ele funcione direito, tá? Então, esse turnover intraneural aqui das proteínas de ancoragem é isso que a gente acabou de falar, tá? Então, a gente vai recuperar essas proteínas que foram lesionadas, responsáveis pela liberação da acetilcolina na placa neuromuscular. E o surgimento de novos terminais nervosos ou ambos, tá? Então, na verdade, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Novos brotos, então, desses terminais vão surgir mais ou menos após 2 meses depois da aplicação, por isso que 2 meses depois os pacientes já começam a conseguir alguma coisinha de movimento, tá? Não fica totalmente, mesmo que a gente congele bem o paciente, que pare tudo, que não é mais o foco hoje em dia, né? A gente quer resultados mais naturais, mas se a gente paralisar tudo totalmente, depois de 2 meses ele já consegue uma besteirinha, assim, tá? E aí com 3 meses pra frente ele realmente vai ter perda de resultado, tá? Então novos brotos vão começar a surgir depois de 2 meses da aplicação e a unidade nervosa motora é reestabelecida quando um novo broto funcional consegue fazer a placa neuromuscular voltar a funcionar de novo, tá? Existe a produção de alguns brotos que não dão certo, e aí o broto é inutilizado e é absorvido de novo. O broto que dá certo vai voltar a funcionar e vai voltar a fazer o músculo contrair, tá? Então, aqui estão os novos brotos, né? Aqui está o nosso broto antigo, onde recebeu a ação da toxina botulínica e clivou aqui as proteínas que fariam a junção aqui dessa vesícula de acetilcolina, impedindo que essa acetilcolina seja liberada, tá? E aqui novos brotos se formando para tentar compensar esse problema que a gente criou, tá? Esses brotos são não mielinizados, tá? Então, os novos brotos que se estabelecem uma conexão são eliminados e absorvidos, os que não estabelecem, tá? Aqueles que não funcionam, que o corpo tenta resolver e não consegue, são eliminados. Enquanto isso, o broto antigo também se restabelece, tá? Então, a gente vai tendo um conserto daquelas proteínas que foram clivadas, um turnover dessas proteínas, e também vai tendo formação de novos brotos. A toxina leva em torno de 3 a 4 dias para tornar o efeito visível, a gente sempre tem que falar isso para o paciente, tá? E esse é o tempo que leva para ocorrer esse processo todo que a gente citou, entre ela ser internalizada na célula e fazer o bloqueio de liberação de acetilcolina, tá? O efeito vai durar em torno de 3 meses, 90 dias, que é o tempo que o corpo leva para formar esses novos brotos não mielinizados, como a gente falou, já reestabelecendo a função da placa motora. Então, como é que a gente vai dizer isso para o paciente, tá? O que a gente tem que pegar dessa aula toda? Primeira coisa, a maioria dos pacientes chegam no consultório, quando não são pacientes da gente, que já fizeram toxina antes. Eu fui no fulano e a toxina só durou 3 meses. Expliquem para eles que a toxina dura 3 meses, tá? Os pacientes têm eles recebem, é vendido para eles pela imprensa, por profissionais que não sabem o que estão falando, que a toxina dura de 4 a 6 meses. A toxina não dura 4 a 6 meses, tá? A toxina dura 3 meses parado e o paciente vai voltar a mexer devagar, até que ele vai ganhar força de novo, porque existe uma atrofia muscular ali, não adianta essa placa motora começar a funcionar se o músculo está atrofiado, tá? Então, existe uma atrofia e existe um tempo de recuperação dessa força. Então, com 4 a 6 meses, o paciente já ganhou força de novo, está na hora de fazer de novo. Não é que com 4 a 6 meses o paciente ainda não tem nada de sinapse na placa neuromotora. Ele tem sim, porque já voltou a funcionar, tá? Então, vai durar 90 dias, com 4 a 6 meses é que ganha força e está na hora de fazer de novo, como a gente falou. Não é o tempo de duração. O tempo de duração é 3 meses, tá? As aplicações repetidas, hein? Isso é importante vocês citarem isso para o paciente de vocês. Eu tenho paciente hoje que faz toxina 1 vez por ano. Por quê? Porque já está há tanto tempo fazendo, tá? E eu não economizo em toxina, tá? A gente não está falando aqui de resultado, nós estamos falando de duração só por enquanto daquela toxina que a gente colocou. Agora, o resultado e a duração do resultado estão sim diretamente relacionados à dose que a gente utiliza, tá? Não dá para economizar. A gente pode economizar em toxina se o paciente quiser um resultado mais natural, se ele quiser manter contratilidade, se a gente acha que isso é melhor para o nosso paciente, a gente discute com ele. Agora, a gente não pode querer pegar uma seringa de toxina botulínica com 100 unidades, uma ampola, e querer utilizar em 3 pacientes. Não dá, tá? Querer fazer 3 terços superiores completos em 3 pacientes, como foi o que me venderam quando eu aprendi a fazer estética também. Não, uma ampola dá tranquilo para fazer 2 até 3 pacientes. Não dá, tá?
Eu não consigo fazer um terço superior bem feito com menos de 50 unidades, 60 unidades, tá? Isso eu tô falando num paciente que realmente precisa de toxina. Eu consigo gastar 50 unidades num terço superior num paciente jovem, tá? Que a gente vai colocar ali 3 pontos no orbicular, não vai fazer nada em pálpebra inferior, vai colocar em glabela, mas não vai precisar colocar nenhum absurdo, e vai colocar mais na parte superior da fronte, menos pontos mais espalhados, beleza? Tá? Agora, uma paciente que tem muita força, que eu preciso fazer uma paralisia, paciente masculino, de jeito nenhum. Paciente masculino, tranquilamente eu gasto 100 unidades de toxina, tranquilamente, tá? Não adianta a gente fazer uma coisa meia boca, tá? Então, considerando que a gente utilizou a quantidade necessária, que a gente fez um bom trabalho, ainda assim a toxina vai durar 3 meses, porque é o tempo do corpo do paciente recuperar. Então, vocês têm que explicar para o paciente que você tem que falar, eu gerei um problema para ti e o teu corpo vai tentar resolver. O teu corpo não sabe que tu quer permanecer com o efeito da toxina. Para ele, aquilo ali é um problema, tu tá doente. Então, ele vai tentar resolver esse problema que a gente criou. E essa resolução vai acontecer ao longo de 90 dias. Tá? Nesses 90 dias, a gente vai conseguir fazer a placa neuromuscular voltar a funcionar de novo. E esse é o tempo de duração, tá? Só que quando a gente mantém fazendo bem bonitinho, existe uma atrofia muscular tão grande e repetitiva que mesmo depois de 90 dias, voltou a contrair, o músculo está tão atrofiado que ele não consegue mais fazer vincar a pele, ele não consegue mais fazer aquela ruga. Então, a gente começa a conseguir fazer espaços maiores entre uma toxina e outra. A gente aumenta para 8 meses, depois para 10 meses, conforme a necessidade do paciente. Tem muito paciente meu hoje fazendo tranquilamente uma vez por ano. E extremamente importante, trabalhar a pele do paciente. Por que quando a gente é jovem, a gente contrai a musculatura, ninguém vai fazer botox com 15 anos? Porque não precisa. A derme não está atrofiada, a derme está espessa, cheia de colágeno, né? A pele está hidratada. Então, a gente tem que trabalhar a pele, tem que estimular colágeno. Não dá para fazer bioestímulo aqui, dá para fazer fio de PDO. Dá para fazer luz pulsada, dá para fazer laser, dá para fazer peeling, dá para fazer um monte de coisa. Então, a gente não tem que só fazer toxina no terço superior, a gente tem que trabalhar a pele do terço superior. Então, se a gente tiver uma queda, tiver uma ptose, a gente tem que fazer fio de tração, tá? Isso a gente vai falar melhor nas aulas de toxina mesmo, tá? Hoje o nosso objetivo aqui é falar só do mecanismo de ação dela e do histórico. Tá? Então, as aplicações repetidas vão gerar essa atrofia, né? E isso é bem legal, teve um trabalho que saiu ano passado mostrando a modificação definitiva na posição da cauda da sobrancelha para os pacientes que fazem toxina repetitivamente, ela ficando mais arqueada e mais elevada, mesmo sem a ação da toxina. Eu consigo perceber isso em mim hoje, para vocês terem uma ideia. Então, a atrofia faz parecer que esse efeito dura mais, né? Ela vai fazer o paciente vai enganar achando que a toxina está durando mais tempo, mas na verdade é a atrofia muscular que faz parecer com que a gente ainda tem efeito da toxina mesmo sem paciente masculino, né? Que tem mais força, paciente mais jovem, com um grau de ruga mais avançado. É importante a gente espaçar menos o intervalo entre as toxinas, tá? A gente vai fazer, se não puder fazer com 4, faz com 5 meses. Permanece uns 2 anos fazendo isso até ter um grau bom de atrofia muscular. Aí depois a gente pode começar a fazer a cada 6 meses e aí depois sim ir espaçando. Vocês têm que conhecer o paciente de vocês, tá? Tem que olhar para o paciente e ver, não, já tá precisando, não, dá para esperar mais um pouco. Isso é individual, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, pessoal, muito obrigada, tá? O objetivo dessa aula, além de conhecer o mecanismo de ação, é saber explicar tudo isso para o paciente, tá? Não digam para os pacientes de vocês que a toxina de vocês dura 6 meses, porque não dura. Isso queima a toxina, queima o paciente, queima o profissional que está fazendo, tá? Vai parecer que vocês não sabem o que estão fazendo e não é verdade, tá? Então a gente tem que ser honesto com o paciente, tá? Não queiram que o paciente permaneça com vocês porque ele vai achar que o tratamento que vocês fizeram nele hoje vai durar um tempo legal. Ele vai descobrir ali na frente que não dura esse tempo e ele vai achar que vocês ou não sabem o que estão fazendo ou que vocês enganaram, tá? Então é importante a gente ser honesto com o paciente. E pacientes que não têm paciência ou que não querem ficar fazendo toxina toda hora, porque acham que não vale a pena fazer um tratamento caro com tanta frequência, a gente tem que conhecer a gama de tratamentos que a gente pode oferecer para compensar a ausência ou a utilização com um tempo mais espaçado da toxina, tá bom? Muito obrigada.